Ei, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Hoje nós vamos falar sobre Sócrates. Vamos falar hoje sobre este querido que nasceu em 469 a.C. e morreu em 399 a.C. Ele que foi morto, acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens. E por conta disso, deram para ele uma pílula, um veneno, e ele teve que tomar e partiu para a eternidade, o nosso querido Sócrates. E ele foi muito conhecido, tanto que a filosofia grega é até dividida antes de Sócrates, depois de Sócrates, né? Até agora, você aqui no canal, você viu os vídeos sobre os pré-socráticos, como surgiu a filosofia e o que os primeiros filósofos falavam. E agora nós estamos adentrando aqui um outro capítulo que é sobre a vida deste homem que escreveu muitas coisas interessantes. Vale a pena estudarmos a vida dele, vale a pena gastar um tempo lendo aquilo que ele escreveu, que ele propôs. Quer dizer, na realidade ele não escreveu. Sócrates não escreveu nada, considerando que sua mensagem fosse comunicável mediante a palavra viva, mediante o diálogo e a oralidade dialética. Ou seja, ele gostava de fazer perguntas e de questionar, principalmente fazer perguntas, e dessas perguntas surgirem ali resoluções, pensamentos maiores, né, uma maiêutica, que nós vamos ver depois do que se trata isso. Os discípulos fixaram por escrito uma série de doutrinas atribuídas a ele, que porém frequentemente não concordam e às vezes até discordam. Então, Sócrates não escreveu, tem muita coisa escrita que é dita que foi ele que falou, e aí algumas dessas coisas até se contradizem. E alguns até dizem que Sócrates nem existiu. Então tem algumas polêmicas aí com relação a essa figura histórica que talvez não existiu, que não escreveu nada. Na realidade, quem escreveu foram seus discípulos, mas que parece muito uma religião, né? É filosofia, mas tinha uma cara muito grande de religião e nós vamos ver por quê. A história diz que ele foi filho de... O pai dele era escultor e a mãe era uma parteira. Ele não fundou escola, como outros filósofos fizeram. Ele apenas, um dia foi no oráculo de Delfos. Nesse oráculo tinha escrito lá, conhece-te a ti mesmo. E ele desejava o conhecimento e tinha um amor pelo saber. Então ele saiu andando, fazendo perguntas e falando, né? Aquilo que ele entendia como certo, como verdadeiro, aquilo que ele tinha para a vida, né? Os naturalistas, que nós já vimos aqui neste canal, procuraram solucionar o problema do princípio da physis. Tem um vídeo aqui que fala bem sobre isso. Se contradizeram a ponto de sustentar tudo e o contrário de tudo. Então esses homens eram naturalistas, existiram os naturalistas, mas eles se contradiziam a tal ponto de um dizer que tudo existia e o outro dizer que nada existia. O ser é um e o ser é muitos. Nada se move, tudo se move. Nada se gera, nem se destrói. Tudo se gera e tudo se destrói. E isso significa que eles levantavam problemas insolucionáveis para o homem. Então, os naturalistas não ajudaram muito aí a dar respostas. Eu acho que até hoje a filosofia continua não ajudando muito a dar respostas, né? Vocês vê um filósofo, acha interessante, e o outro fala totalmente o contrário e pode causar muita confusão. Quem quiser paz de espírito, não é bom adentrar a filosofia. Mas antes de continuar esse vídeo, que aqui eu estou dando a introdução, quero pedir a você que, por favor, se inscreva neste canal. Por favor, me ajude aí se inscrevendo. Dando um like. Toda vez que você dá um like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, que as pessoas estão gostando, e aí ele vai mostrar para outras pessoas. Então dá o like aí, por favor, compartilha se você quiser, curta. Aqui tem vídeo todo dia, mas na quarta-feira em especial são vídeos de filosofia, uma introdução, é uma playlist
com a introdução histórica da filosofia. Estamos aqui adentrando, como eu já falei, a vida do nosso querido Sócrates. Voltando a essa figura, Sócrates, ao contrário dos naturalistas, que eram cheios de contradições, procurava responder a essa pergunta. Olha só a pergunta que Sócrates procurava responder, que ela é muito importante para entender a sua filosofia, né? O que é essencial do homem? Essa é a pergunta que Sócrates queria responder. O que é essencial do homem? E por alma, né? Porque a resposta é finalmente precisa e inequívoca. O homem é a sua alma. Essa é a resposta. O que é essencial no homem? O homem é a sua alma. Pois é justamente a sua alma a diferenciá-lo de modo específico de qualquer outra coisa da realidade. Eu diria da criação, né? Aqui eu estou usando muito e baseando essa perspectiva histórica aqui no livro do Giovanni Reale, Filosofia. Mas ele não fala, né, da natureza. Mas Sócrates, ele buscando responder o que é essencial no homem, ele vai dizer que é a sua alma. Porque o homem tem uma alma e essa realidade o diferencia de todo o restante daquilo que é criado, daquilo que é realidade. E por alma, Sócrates entende a razão e a sede da atividade pensadora e operadora. Em outras palavras, a alma é para Sócrates o eu consciente, ou seja, a consciência e a personalidade intelectual e moral. Ou seja, a alma somos nós sendo nós mesmos. O intelecto, a razão, a moral, né? Habitada nessa complexidade chamada alma. Se a essência do homem é a alma, curar a si mesmo significa então curar não o próprio corpo, e sim a própria alma. E ensinar aos homens a cura da própria alma é a tarefa suprema do educador. Exatamente a tarefa que Sócrates considerava ter recebido dos deuses. Por isso que eu disse que Sócrates e a maneira que ele produzia filosofia e a maneira que ele vivia parecia muito com a religião, porque é claro que eu já falei várias vezes da religião órfica, que era uma influência grande ali, porque a religião órfica dizia que existe um pecado, uma culpa, né? Eles usam a palavra culpa original, e que o homem precisa se libertar, precisa resolver esse problema, né? Porque qualquer ser humano enxerga que há problemas no mundo, há problemas em nós deveríamos viver de uma determinada maneira, mas nós acabamos vivendo de uma outra maneira que não é a maneira ideal. E essa percepção é desde que o homem é homem. É claro que na teologia a palavra de Deus deixa muito claro qual é o problema do homem, o pecado que entrou no mundo e distorceu todas as coisas. E qual é a cura para o homem? É Cristo Jesus. Mas os filósofos, eles não reconheciam Cristo Jesus. Não sei se ele aqui teve acesso à mensagem de Cristo, apesar dele nascer antes de Cristo, mas a tradição e a cultura judaica era muito forte também, né? A região não é tão distante e muitas nações conheciam a história de Israel e do Deus de Israel. Então Sócrates, eu não sei até que ponto ele conheceu o Deus de Israel, a história de Israel, que é algo forte, que é algo impactante, como Deus trabalhou na vida de Israel. Nesse período aqui, por exemplo, no ano 470, que foi quando Sócrates nasceu, o Antigo Testamento já estava completo. Israel vivia o período que a gente fala que é o período do silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio durante uns 400 anos, até a chegada do anjo que apareceu a Isabel, que apareceu a Zacarias, e sua esposa Isabel ficou grávida de João Batista, e depois apareceu a Maria, e Maria concebeu, ficou grávida do nosso Senhor Jesus. Então, esse período de Sócrates é um período onde Deus estava em silêncio, mas o povo de Israel adorava a Deus,
O povo de Israel prestava culto, prestava sacrifícios, o Antigo Testamento estava lá posto, e é uma cultura muito forte, né? Então, talvez ali aquelas culturas vizinhas ouviram falar do Deus de Israel. Mas Sócrates, voltando, Sócrates ele tinha uma percepção de que ele recebeu dos deuses a missão de curar a alma. E essa era a missão de um educador, né? Curar a alma, porque a alma tinha um problema muito sério. Os gregos chamavam areté, eu já até falei sobre isso, aquilo que nós chamamos hoje de virtude. Ah, não, areté eu não tinha falado ainda não, mas então, areté para os gregos é virtude, né, para nós hoje. A virtude do homem não poderá ser, consequentemente, senão aquilo que faz com que a alma seja aquela que por natureza deve ser, ou seja, boa e perfeita. Então a virtude é que conduz o homem a ser bom e perfeito. A virtude seriam talvez as ações práticas, né, de um homem bom e perfeito. E essa é, segundo Sócrates, a ciência ou conhecimento, ao passo que o vício será a privação da ciência e de conhecimento, isto é, a ignorância. Então, uma pessoa age de forma viciosa, ele diria, por ignorância, por falta desse conhecimento da virtude, do bem, né? A virtude, cada uma de todas as virtudes. Então, a virtude para Sócrates, por exemplo, é a sabedoria, é a justiça, a fortaleza, a temperança. Isso é ciência para ele, isso é conhecimento. E o vício? Cada um de todos os vícios é a ignorância. Então, a pessoa, para ser virtuosa, era necessário ela ser educada, ela ter um conhecimento do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável para se viver. Ninguém peca voluntariamente, dizia Sócrates. E quem pratica o mal, o faz por ignorância do bem. Não é bem assim que a palavra de Deus diz. Nós pecamos e somos culpados pelos nossos pecados, porque o homem, ele nasce pecador, mas ele toma atitudes pecaminosas. E por que que ninguém é inculpável, né, diante de Deus? Diante de Sócrates, a pessoa poderia dizer, não, eu fiz o mal porque eu não sabia do bem. Mas é interessante que existe no coração humano uma lei moral estabelecida, onde a pessoa faz o mal, mas por mais que ninguém tenha dito para ela que aquilo é mal, o seu coração, a sua consciência o acusa. E aí nós vivemos nos sentindo culpados ou montando estratégias para resolver essa culpa, amenizando, não foi tão grave assim, não, eu fiz isso por conta da minha criação, eu fiz isso porque me provocaram. Então a gente sempre acha maneiras, artifícios para amenizar a nossa culpa, mas o fato é que nós temos uma consciência que nos acusa, porque um Deus perfeito e bom colocou uma lei muito forte no nosso coração e nós então somos culpados quando nós quebramos a lei de Deus, né? Fazendo aqui só um parêntese. Essas duas posições, né, que ninguém peca voluntariamente e o que é virtude, resumem bem aquilo que foi denominado intelectualismo socrático, pois reduzem o bem moral a um fato de consciência, visto que não é considerado possível conhecer o bem e não fazê-lo. Segundo Sócrates, não é possível conhecer o bem e não fazê-lo, né? Eu acho que isso aí é uma utopia muito grande, porque geralmente nós sabemos o que é bem, mas o bem que eu quero não faço, já disse Paulo, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Então há uma luta no coração humano. E, voltando de novo à teologia, né? A pessoa ela consegue fazer o bem e viver de uma maneira correta, sem dúvida nenhuma, na capacidade do Espírito Santo. Voltando. O intelectualismo socrático influenciou todo o pensamento dos gregos. Então, assim, ele foi um marco muito importante na história da filosofia grega e surgiu aí, né, o Ocidente.
a ponto de se tornar quase um mínimo denominador comum de qualquer sistema na época clássica e na helenística. Nós vamos chegar lá, né? Segundo Sócrates, por sua natureza, o homem busca sempre o próprio bem. E quando faz o mal, na realidade não o faz enquanto mal, mas porque espera tirar um bem dele. É uma desculpa aí, né, para o mal que o homem faz. Em última análise, é errar, isto é, tornar-se vítima da ignorância. Então, o vitimismo talvez nasceu aqui, né? E para finalizar, queria falar sobre o que Sócrates pensava de Deus. Não vou dizer aqui o Deus da Bíblia, mas um Deus. Ele não, eu falei no início do vídeo, né? Ele foi morto porque ele não acreditava nos deuses da cidade e nos vários deuses ali, mas ele tinha uma concepção de que existia um Deus. Um Deus que não eram aqueles deuses que ele conhecia, ou então que a cidade apoiava, que a cidade ensinava. Ele tinha uma concepção de Deus. E aí, ele usa a palavra autarquia ou autonomia. E aí ele dizia que Deus não precisa de nada. E o sapiente é aquele que mais se aproxima desse estado. Então, para ele, Deus era um ser, era um ente que não precisa de nada. Ele é totalmente autônomo. E o sábio, o filósofo, o mais sábio de todos, é aquele que se aproxima desse estado de Deus, que não precisa de nada, porque procura ter necessidade de pouquíssimas coisas. Com efeito, ao sábio que vence os instintos e elimina tudo o que é supérfluo, basta a razão para viver feliz. E aí Sócrates, então, vai começar a falar sobre a felicidade. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, sobre a questão da felicidade. Porque para Sócrates, felicidade é aquele que se aproxima do que os deuses fazem, ou do que o Deus faz. E aqui ele já dá uma introdução de que se é Deus, o Deus da concepção dele, é aquele que não precisa de nada, o sábio é aquele que vive nessa perspectiva, sem amarras, sem vícios, sem pulsões, se controlando a ponto de não ser preso a nada. E aí nós vamos, no próximo vídeo, ver um pouco mais sobre o Deus de Sócrates, daquilo que ele entende, e sobre a felicidade. Ele escreve um livro chamado Ética Nicômaco, onde é muito interessante aquele livro. Ele vai descrever, narrar a respeito da felicidade, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Mas muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Por favor, mais uma vez, se inscreva no canal, curte, por favor, compartilha, deixa comentário se quiser, e a gente se vê no vídeo de filosofia na próxima semana, tá bom? Até a próxima!